Olá, olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Carlos Pimentel por aqui, oficial de justiça, secretário da Central de Mandados da Comarca da Ilha. Vou explanar agora um pouco sobre como funciona a dinâmica da Central de Mandados. O que que é uma Central de Mandados, como é que ela é dividida, como é que ela funciona na sua estrutura e também na sua dinâmica em si, os oficiais de justiça, o supervisor, o secretário, o chefe da central, como é que ele deve atuar. Enfim, uma série de informações que eu vou tratar logo aqui e depois complemento no presencial, tá? Outra coisa, a gente não tem a pretensão aqui de esgotar o tema sobre o setor de mandatos. É um tema bastante amplo, todas as dúvidas, mas eu espero passar para vocês o essencial aqui, complementar no presencial. Então vamos lá, vem comigo. Pois bem, a central de mandados, né? Eu vou me ater aqui à central de mandados, baseado já nos provimentos 18 de 2023 e 19 de 2023. Provimento 18 de 2023 teve a função, né, de criar as centrais de mandatos nas comarcas intermediárias no âmbito do TJ, Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, e o 19 no âmbito da comarca de Caxias, que já é a entrância final, tá? Basicamente, o texto, com algumas divergências, algumas mudanças, mas o corpo em si é o mesmo texto, e eu vou explicar algumas coisas, como eu já falei anteriormente, com relação à dinâmica, certo? Vamos lá. Inicialmente, para essa implantação das centrais de mandatos, né, de entrância intermediária e final, a gente dividiu esse planejamento de implantação em 9 fases, tá? A gente aqui no treinamento e capacitação é a nona fase, tá? A primeira foi pendência de contato, a gente tem que fazer um contato, a gente passou um checklist para o secretário, né, o chefe da central, o secretário vinculado à diretoria do fórum que iria assumir a central, depois a gente faz uma reunião, faz a criação dos distritos com apoio dos oficiais de justiça, faz a publicação das portarias de implantação, cadastro nos sistemas PJE, SEU, divisão dos distritos, monta a central de forma virtual, né? E a gente faz um treinamento, pode ser presencial ou online, tá? E 3 meses depois, ou até 60 dias da implantação, a gente faz uma análise e, por fim, faz um treinamento, tá? Para todo mundo é muito novo, tanto para os oficiais de justiça, como também para os secretários, servidores das varas. Antes, os oficiais de justiça ficavam vinculados 2 oficiais de justiça por unidade judiciária. Hoje não, todos estão concentrados na central de mandados, então a dinâmica é diferente. Muita da vida do servidor que era vinculado a um secretário, ele passa a ser chefiada, passa a ser executada pelo chefe da central de mandados. Então mudou muita coisa, tanto de caráter administrativo como de caráter na demanda judicial, tá? Mas o que é uma central de mandados, gente? Central de mandados é uma unidade administrativa. A primeira diferença é aí. Na central de mandados, não tramitam processos, tramitam mandados judiciais, né? Que pode ser o mandado judicial propriamente dito, mas também pode ser a decisão que sirva como mandado, o despacho que sirva como mandado. Então, ele, a partir da Secretaria Judicial, ela expede esse mandado, em vez de ficar na sua própria unidade, ela chega numa caixa de distribuição da central de mandados. Então, a central de mandados, essa unidade administrativa, ela serve de intermediação entre a distribuição, o cumprimento e a devolução dos expedientes judiciais. Então, uma diferença básica aí. Ela não é uma secretaria de vara, ela é uma unidade administrativa. Ela vai servir ali de ponte entre a secretaria, que vai expedir o mandado, e o oficial de justiça, que vai dar cumprimento a esse mandado. Então, a central de mandados ela serve como ponte, né, entre as unidades judiciais, as varas, juizados e centrais de inquérito, caso tenha na comarca, e os oficiais de justiça, tá?
Aqui tem uma série já de diferenças logo de início, tá? Antes, quando o oficial de justiça está vinculado à sua unidade judicial, o próprio servidor que expede, ele já faz a distribuição, desse mandado, desse expediente para o oficial de justiça. A primeira diferença aqui é essa, que quando ele expede o mandado, ele não cai na caixa eletrônica da própria unidade judiciária, da própria vara. Ele cai na caixa de distribuição da central de mandados, né? Então, quando não se tem central de mandados, o servidor ou a secretária expede o mandado e automaticamente tem que entrar num outro perfil e já fazer a distribuição para o oficial de justiça, para um dos seus dois oficiais de justiça. Na central de mandados não acontece isso. Todas as unidades que são atendidas pela central chegam numa mesma caixa, né, uma caixa de distribuição, né, num perfil distribuidor, e aí a central de mandados faz a distribuição para o oficial de justiça daquela determinada área. Tá? Como é que isso acontece? Como eu já falei, a central de mandados, ela recebe da unidade geradora o expediente para dos oficiais de justiça, tá? E distribui para os oficiais de justiça para cumprimento. Eles vão, cumprem a ordem lá no endereço do destinatário, de acordo com os prazos específicos que eu vou falar mais à frente, tá? E aí faz a devolução no próprio sistema. Como funciona basicamente hoje? Detalhe, quando o oficial de justiça ele faz a devolução com a certidão do mandato cumprido, seja atingida a sua finalidade ou não, não passa mais pelo crivo da central, ele é juntado automaticamente, né, no processo. Tá? Então não precisa ter essa intermediação da central na devolução desse expediente. Ela é feita direto entre o oficial de justiça e unidade geradora do mandado, tá certo? Não existe um crivo para a chefia da central de mandados fazer uma análise daquela certidão, se está adequado ou não. Infelizmente, ainda não existe esse sistema. Já provocamos, inclusive, para o setor de informática do tribunal. E quais são os dois pilares, né, fundamentais de uma central de mandados: a equalização da demanda e a delimitação da área territorial, tá? Equalização da demanda de tal forma que todos os oficiais de justiça possam realizar o seu trabalho em condições similares e sem sobrecarga, né? A ideia é que todos os oficiais de justiça que trabalham nas suas zonas de atuação, né, eles tenham uma distribuição de forma isonômica e igualitária. Tá? Então, o outro pilar é a delimitação da área territorial. Não há necessidade de um oficial de justiça que esteja lotado em central de mandatos percorrer toda a comarca, todo o perímetro da comarca. Tá? Justamente para quê, Charles? Para que haja uma racionalização do trabalho, de tempo e do gasto com deslocamento. Daí a importância, tá? De se dividir, implantar uma central de mandados numa comarca. A força de trabalho ela fica concentrada em um único setor, chamado Central de Mandados, como uma unidade administrativa, como eu já falei, e há uma união de forças, né, para que todos os oficiais de justiça tenham uma demanda igualitária, ou pelo menos o mais próximo possível. O que se vê atualmente nas comarcas que não têm central de mandato é que, por exemplo, os oficiais de justiça das varas da Fazenda Pública têm uma quantidade de mandados menor que, por exemplo, uma vara que tenha competência violência doméstica, alimentos, né, infrator, menor infrator e assim sucessivamente. Tá? Então, com essa dinâmica de central de mandatos, a distribuição ela é feita de forma zoneada, que a gente denomina de distritos. Daí é importante ter essa divisão para ter uma equalização, uma isonomia muito próxima de distribuição. Mas, Charles, como é que a gente vai saber que um oficial de justiça está recebendo mais mandados ou menos mandados? A gente vai ter que acompanhar pela distribuição mensal, que isso aí eu vou passar, posso passar presencialmente para o chefe da central de mandados, tá? Então é importante ele fazer uma análise mensalmente
da quantidade de mandados distribuídos em cada distrito ou zona de atuação. Beleza? Deu para compreender até aqui? Vamos seguir. Segura na mão e vem, tá? E como a gente faz essa divisão de área de atuação dos distritos, tá? Ela é feita basicamente em, em dois momentos, tá? No momento da implantação, a gente divide essa área de abrangência ou zona de atuação por demanda e proximidade física. Quando a gente está implantando uma central de mandados, que é o caso de vocês, né, que foi implantada há pouco tempo, isso para aquelas comarcas que já foram implantadas, ou aquelas que ainda vão ser implantadas, porque das 27 planejadas, ainda faltam 3 comarcas a serem implantadas. Se você é uma dessas comarcas e está vendo esse vídeo agora, a gente faz a divisão em distritos em demanda e proximidade física. No primeiro momento de implantação, a gente trabalha somente com a proximidade física, ou seja, núcleos urbanos ou núcleos territoriais, que são os povoados, tá? Para poder fazer essa divisão. No primeiro momento, essa divisão de distritos, ela não pode ser equalizada a partir da sua demanda. A gente vai sentir isso naquela fase 8 de avaliação, tá? 60 dias ou 90 dias após a implantação. A gente faz um estudo da quantidade de mandados, tá? Que são distribuídos em cada distrito, e aí a gente faz essa análise, tá? Então, a divisão dessa abrangência desses distritos é entre demanda e proximidade física, tá? Esses distritos, eles também podem ser fundidos, ou seja, pode ser haver a junção desses distritos, como também desmembramentos. Vou dar um exemplo bem simples. Imaginamos que na comarca de vocês, a área que mais sai mandados é na região central, em razão do comércio, em razão do banco, em razão do posto do INSS. Então, o centro geralmente tem muito mandado. Então, ali no centro, ele pode ser um distrito sozinho, tá? Ou todo mundo, todo que eu falo, todos os oficiais de justiça da comarca podem dividir aquela demanda do centro, tá? Porque ali é onde sai mais demanda. Tem os órgãos públicos, prefeitura, INSS, tem bancos. Então, pode ter uma divisão com relação à demanda, mas não no primeiro momento de implantação, jamais, apenas depois de uma análise mensal da distribuição e do volume de mandados mensalmente, tá? Que a gente vai fazer essa análise. Para quê? Sempre no intuito daquele pilar de racionalização da força de trabalho. Menos tempo, menos gasto com deslocamento, tá? E, claro, maior celeridade na prestação jurisdicional, tá? Aqui em São Luís, aqui eu estou mostrando o exemplo aqui da comarca da Ilha, que a gente divide aqui em 25 distritos, tá? E em cada distrito ainda subdividimos em 4 ou em 6, tá? E essa aqui é a organização geográfica que a gente tem atualmente aqui na comarca da Ilha. Que aí a gente vai sentar secretários e oficiais de justiça e traçar uma melhor forma de zoneamento dentro da comarca de vocês, tá? Sempre pensando nesses dois pilares, equalização de demanda e delimitação de territorial, tá? Pessoal, provimento 18, provimento 19, aí já adentrando aqui ao conteúdo, tá? Vamos relembrar a questão dos prazos, tá? Para você que tem dúvida com relação aos prazos, eu vou dar uma pincelada aqui dessa informação e vou reforçá-lo, vou tirar as dúvidas no presencial, tá? O provimento 18, tá? E o provimento 19, basicamente são 3 prazos básicos, tá? E também nesses prazos a gente configura e já faz uma divisão dos tipos de mandados, tá? A gente tem lá um prazo de 10 dias, a gente tem um prazo de 15 dias, a gente tem um prazo de 30 dias, tá? Qualquer comunicação processual, inclusive réu preso, exceto audiências com prazo maior, tá? É considerado mandado urgente. Mandado urgente, pessoal, é aquele mandado
que é o que a gente chama de corre. O oficial de justiça tem que ir ali imediatamente cumprir aquele mandado, tá? É uma liminar de saúde, é uma busca e apreensão de menor, tá? É uma coisa urgente, é uma demanda contra a Equatorial, uma liminar, uma demanda contra a Equatorial para restabelecer a energia elétrica do cidadão, é uma demanda contra o plano de saúde, é uma demanda contra, no sentido de conseguir um leito para o destinatário, enfim, é toda demanda, é uma medida protetiva de urgência, todo e qualquer mandado que tem que ser cumprido imediatamente ou nas próximas 48 horas, tá? Fazendo uma ressalva bastante importante. Nem toda liminar ou antecipação de tutela é considerado mandado urgente, tá? Por exemplo, busca e apreensão de veículo, liminar de reintegração de posto, desocupação forçada, tá? Por que isso? Porque esse tipo de mandado, ele independe da pessoa física do oficial de justiça. Ele precisa de um amparo, de um aparato ou de uma estrutura para cumprir aquela diligência. É uma reintegração de posse, por exemplo, precisa da força pública do Estado. Não sei se vocês sabem, e o Márcio vai tratar isso na reintegração de posse. Tem que ter um estudo de situação daquela localidade para saber o contingente de policial que vai ser necessário para cumprir e dar o apoio ao oficial de justiça, né? Então a PM, a Polícia Militar, faz todo um estudo de situação, né? Por exemplo, também uma busca e apreensão de veículo também precisa de uma viatura, é uma medida protetiva de urgência, tá? Também precisa de uma viatura, né? Mas nesse caso, a medida protetiva de urgência, ele precisa ser cumprido imediatamente, tá? Então, em que pese se precisar dessa, melhor dizendo, em que pese precisar desse apoio policial no afastamento do lar, ele integra aqui esse rol de mandados urgentes, tá? Agora, se for uma reintegração de posse, uma ação de despejo, tá? E qualquer outro que depende de um amparo maior, uma logística maior para cumprimento, o oficial de justiça ele tem um prazo que eu chamo de mandados complexos, que é 30 dias para cumprimento. Em regra, os mandados urgentes têm que ser cumpridos imediatamente, ou então aquelas audiências que têm que ser executadas, que são determinadas pelo magistrado, num prazo de até 10 dias. Mas, pessoal, esse prazo de 10 dias não é o juiz despachar, designando a audiência, e a secretaria se deu conta, por algum motivo, o processo ficou lá na secretaria tramitando, não deu conta de que o processo foi marcado para uma determinada data. Não é 10 dias antes da audiência, é 10 dias da designação pelo magistrado em audiência, tá? No despacho, melhor dizendo. Tá? Então, não é 10 dias antes. O mandado é considerado urgente porque se ele for expedido 10 dias antes da audiência que vai acontecer, ou seja, do dia designado. E sim, tem que ser do dia do despacho. Tá? Essa dúvida eu posso explicar melhor na hora do presencial, tá? Eu tenho também mandados ordinários, aquele mandado que não tem uma certa urgência, tá? Então, eles devem chegar dentro da central com prazo mínimo de 15 dias, tá? O prazo, em regra, é de 30 dias, que deve chegar um prazo na central de mandados para dar um cumprimento razoável com qualidade. Mas eles podem chegar até com 15 dias. Lembrando que esses prazos são dias úteis, tá? Não são dias não são dias corridos, são dias úteis, tá? E temos também os mandados complexos, que é reintegração de posse, prisão civil, ação de execução de alimentos, e todos esses mandados, eles dependem de um amparo maior, tá? Para cumprimento, tá? Então, tá aí a definição do que é mandado urgente, ele está no artigo 14 do provimento 18. Medidas urgentes deferidas de natureza civil ou criminal cuja demora possam resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação. Olha a responsabilidade que a gente tem com o mandado urgente, tá? Por isso que é importante que na organização, na divisão de distritos, exista um distrito denominado de urgente, tá? Justamente num sistema de rodízio para que tenha sempre um oficial de justiça de prontidão para cumprir aquela demanda
de forma imediata, né? Aquele mandado que ele não possa esperar, tá? Isso é importante ser organizado dentro da estrutura da central de mandados. E também aquelas audiências urgentes marcadas com prazo inferior a 10 dias úteis, né? Inclusive réu preso, contado da data do ato judicial que a designou. Aquilo que eu já falei ontem, tá? Que eu falei anteriormente, perdão. Não adianta o juiz designar em fevereiro para o dia 10 de dezembro de 2024 e quando der no dia 1º de dezembro, a secretaria, o mandato ficou aqui, eu não consegui identificar o processo, não movimentei o processo, e aí vou marcar essa audiência como urgente. Isso não é urgente para efeito do provimento. A central ela pode até executar, tá? Mas ela vai estar totalmente respaldada para fazer a devolução desse mandado, porque não cumpriu a rigor o que está determinado no provimento. Tá certo? Deu para compreender até aqui, pessoal? Tá? E aí, só reforçando que nem toda liminar ou tutela de urgência irá para o distrito de urgências, tá bom? E aí a gente cita aqui, por exemplo, as ações de despejo, as ações de reintegração de posse, a prisão civil por débito alimentar, né, em que pese a urgente também tem um prazo diferenciado, e assim sucessivamente, tá? Então, a parte teórica, tá, gente? É basicamente essa aqui. Eu vou tirar outras dúvidas no presencial. Só um detalhe aqui antes de encerrarmos esse vídeo, tá? Conto com a colaboração dos secretários, servidores que expressam o mandato, né, que façam essa marcação no ato de expedição do mandato, na hora da preparação do ato, que for mandado gente, que seja marcado como gente, tá? Só fica na opção 2 lá na hora da preparação do ato, lá no perfil de secretaria, não é o perfil de central. E que também faça o cadastro das audiências na tela do PJE, tá? Eu estou mostrando aí esse print que vocês podem observar como eles chegam na central com o ícone diferenciado. O mandado urgente, ele chega com esse ícone de relógio, tá? E a audiência cadastrada, ele também chega com essa marcação. Quando ele chega com essa marcação de urgente, ele vai para o topo da tela do oficial de justiça e vai para o topo da tela da distribuição, tá? E a importância de se marcar isso, né, esses dois ícones, é que 5 dias antes de acontecer a audiência e o oficial de justiça ainda não tenha devolvido aquele mandado para aquela audiência, ele recebe um ícone de exclamação na tela, tá? Ele é ao lado do cadastro da audiência. Sem contar que o chefe da central de mandados ele pode fazer uma triagem das audiências que irão acontecer em até 5 dias e aí fazer uma cobrança direta para o oficial de justiça efetuar a devolução daquele mandado, não necessariamente esperando que o juiz identifique que o mandado não foi devolvido no ato da audiência. Isso é feio para o oficial de justiça, é feio para a central de mandados, então a gente tem que se antecipar aos problemas e evitar, né, qualquer tipo de problema no decorrer da audiência, porque sem um mandado devolvido, o juiz ele fica de mãos atadas, ele não sabe como proceder, né? Ele não sabe se ele pode conduzir a testemunha, se o Ministério Público vai dispensar porque não encontrou aquela testemunha. Então, uma série de coisas que podem acontecer sem estar o mandado devolvido e recolhido pelo oficial de justiça. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado. A gente continua no presencial para a gente tirar todas as dúvidas. Lá a gente vai tratar de outras situações e vocês podem tirar dúvida comigo, tanto os oficiais de justiça como os secretários das unidades, os expedidores de mandados, né? E também todo mundo que expede o mandado dentro das secretarias, tá certo? Eu vou encerrando por aqui. Um forte abraço e até ao presencial.